Você conhece o fenômeno da hesitação de fluxo durante a moldagem de peças plásticas? Pois é, não tem nada a ver com algum medo ou alguma preocupação que o material tem ao percorrer os canais de fluxo no molde de injeção, mas sim com alguns problemas que podem ter no design da peça ou no design do molde. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros, e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da hesitação de fluxo. Um problema que acontece durante a moldagem de peças plásticas em que a frente de fluxo ela se retarda um pouco, ela diminui um pouco a velocidade, o que pode levar a problemas de aparência superficial, alguns problemas até mesmo de preenchimento da cavidade, e que são causados por alguns detalhes geométricos, tanto da peça quanto do molde. Então, para você conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, saber o que é, como é que a gente pode evitar esse tipo de problema e corrigir os problemas de hesitação, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Mas antes de entrar no conteúdo, já aproveita, deixa a sua curtida, o seu comentário, compartilhe o link desse vídeo com todo mundo que pode se interessar por esse tema, como profissionais da indústria de moldagem, profissionais da área de materiais, de projetos de peças e moldes, estudantes, pesquisadores na área de plásticos, todo mundo que pode se interessar pelo tema de plásticos. E conhece os meus cursos online, os links estão na descrição do vídeo, e você já pode garantir a sua inscrição e se capacitar para concorrer às melhores vagas na indústria do plástico. Me segue em todas as redes sociais, sempre com o nome de Ricardo Cusiol, e olha só, vai conhecer o meu aplicativo de referência na área de plásticos. O link está na descrição do vídeo. Eu vou botar um QR Code aqui do lado também para você poder baixar esse aplicativo, todas as instruções de instalação. E lá você encontra dados sobre materiais, temperaturas de referência, temperatura de material, temperatura de molde, dados de contração, solução de problemas, além de ter acesso a todos os vídeos do meu canal que sejam relacionados aos tópicos estudados. Então, não perde mais tempo, clica no link e escaneia o QR Code aqui para instalar o meu aplicativo de referência. Fechado? Vamos entrar no nosso tema então, e eu vou mudar agora para uma lousinha onde eu vou explicar para você exatamente o que é o fenômeno da hesitação, por que ele acontece, por que ele pode trazer os problemas e como é que a gente pode então resolver, ou pelo menos prevenir esse problema de acontecer. Acompanhe aí comigo. Vamos lá. Para eu poder te explicar didaticamente o que é o fenômeno da hesitação, eu separei dois exemplos de peças didáticas para você entender. O que eu quero dizer por peças didáticas? Não necessariamente é uma peça real, uma peça funcional, ela simplesmente contém elementos que me permitem explicar direitinho para você por que o fenômeno da hesitação acontece e o que a gente pode fazer para corrigir. Então vamos dar uma olhada. Esse é o primeiro exemplo que eu quero trazer para você, tá? Então nós temos aqui um molde com duas cavidades, tá? Então a gente está vendo aqui uma cavidade à esquerda, uma cavidade à direita. Ambas as cavidades são iguais, tá? Então eu tenho aqui esse dimensional e esse dimensional aqui são iguais, tá? E eu passei um corte bem ao centro aqui, ó, tá? Então tem um corte aqui e esse corte está representado aqui na parte de baixo, tá? A gente vê que as espessuras são exatamente iguais também, tá? Então as duas peças são exatamente iguais. A gente vai assumir um molde perfeitamente balanceado. Então eu tenho um canal de alimentação aqui que é perfeitamente balanceado também. A única diferença que existe entre essas duas cavidades está nessa região aqui, ó. Essa região, como a gente pode ver aqui em corte, possui uma restrição de espessura no meio da peça, certo? De novo, isso aqui é uma peça didática, não se preocupe com detalhes de geometria, de design, tá? Por enquanto, pelo menos, não se preocupe por que essa peça tem isso daqui, porque é uma peça didática, é só para você entender o conceito do que é a hesitação de fluxo, ok? Bom, vamos seguir com essa parte de baixo do desenho, então. O que acontece aqui? Imagina que o material vai preencher essa cavidade, então ele vai entrar pela bucha de injeção e a hora que chegar aqui embaixo vai ocorrer uma divisão na frente de fluxo, tá? Como acontece em qualquer molde de múltiplas cavidades, tá? Então, uma parte
do fluxo vai para a direita, uma parte vai para a esquerda, e, de novo, assumindo um molde perfeitamente balanceado, tudo que acontece de um lado vai acontecer simultaneamente e simetricamente do outro. Tá? Então, o que acontece do lado esquerdo acontece ao mesmo tempo e igualzinho do lado direito. A gente está assumindo um molde perfeitamente balanceado. Tá? Bom, e aí a gente vai ter o início do preenchimento das duas cavidades. Um molde balanceado, elas vão preenchendo ao mesmo tempo. Eu só estou preenchendo de um lado e do outro por conta da minha limitação de desenho aqui. Mas acontecendo simultâneo. O que acontece de um lado acontece exatamente igual e ao mesmo tempo do outro. E a gente vai preenchendo a cavidade até que a gente chega nesse ponto aqui. Nesse ponto que é onde está a restrição de espessura. Tá? E digamos, vou assumir agora um valor também didático, só para você entender. Tá? Digamos que para preencher a cavidade até aqui, a pressão de injeção necessária foi de 10. 10 unidades, seja essa unidade qual for. Tá? Bom, então a gente precisou de 10 pressões de injeção, 10 unidades de pressão de injeção para preencher a cavidade até esse ponto aqui. E lembra que a pressão de injeção ela é uma consequência, tá? Uma consequência da restrição que o material encontra, ou da resistência que o material encontra para fluir por dentro das cavidades, ok? Muito bem. Quanto maior essa resistência, maior a pressão. Quanto menor a resistência, menor a pressão, tá? E lembre-se também que o material plástico sempre vai fluir pelo caminho de menor restrição. Isso é verdade para qualquer fluido que esteja fluindo por um sistema de tubulação ou de canais, tá? Então, o que vai acontecer? A hora que chegou nesse ponto aqui, o material vai encontrar desse lado uma restrição maior, tá? Uma restrição de espessura, que é uma resistência ao fluxo do material. E digamos que para vencer essa restrição, o material precise de uma pressão de injeção igual a 20 unidades. Tá? Então, o que acontece é que a resistência nesse ponto aqui é maior. Só que do outro lado, nós não temos essa resistência. Então, para continuar preenchendo, é um caminho de menor resistência. O material vai continuar fluindo por aqui, porque a fase de injeção não acabou ainda. Eu ainda tenho curso de injeção, a máquina ainda está avançando a rosca. Então o material continua fluindo para dentro da cavidade, só que ele vai seguir pelo caminho de menor resistência, que é esse caminho verde, e digamos também agora didaticamente que para preencher todo esse caminho aqui a pressão seja de 15 unidades. Tá? E como essa pressão é menor do que a pressão necessária para preencher a resistência que a gente tem do outro lado, o material, ao chegar nesse ponto aqui, ó, nesse ponto de pressão igual a 10, desse lado que a gente está aqui, do lado direito, do lado da restrição, o material para de fluir. Ele sofre o que nós chamamos de hesitação de fluxo. É como se o material hesitasse. Ele para um determinado momento, tem uma hesitação ali, continuo, não continuo, né? O material fica na dúvida ali. Mas por quê? Porque a pressão não atingiu o mínimo necessário para ele fluir por essa restrição. Após preenchermos toda a cavidade, a pressão vai chegar em 15, não acabou ainda a fase de injeção, a rosca continua avançando à frente. Só que agora com uma restrição aqui que a gente está vendo, essa pressão começa a aumentar e vai chegar eventualmente ao valor de 20, e aí sim o material começa a fluir pelo canal novamente, até eventualmente preencher a peça, tá? E tudo isso acontece muitas vezes em décimos de segundo, mas é algo que pode sim acontecer quando existe uma situação dessa em que uma cavidade tem o fluxo livre, tem baixa resistência ao fluxo, e uma cavidade tem uma restrição eventualmente ali, ou a cavidade inteira é uma restrição, ou tem uma restrição ali no meio, em que precisa de uma pressão mais alta para ser preenchida. Por que isso acontece? Porque o material só vai fluir por essa restrição à medida que a pressão atingir o nível mínimo necessário para ele fluir por essa restrição. E qual que é o problema com isso? Bom, o problema é que o material parou nesse ponto de pressão igual a 10, na cavidade da direita. Tá? O material parou ali, ele parou de fluir. Na cavidade da esquerda ele continuou fluindo, mas nessa cavidade ele parou até que a pressão chegasse em 20. E isso causa uma marca superficial na peça.
Tá? Uma marca de fluxo, uma dobra na superfície do material, uma diferença de brilho, isso vai levar a uma mancha estética na peça. Tá? Ou pode levar a esse tipo de problema. Mas pior, dependendo do tempo em que esse material ficar parado aqui, ele pode começar a trocar calor com a cavidade de forma mais intensa. E isso vai fazer, ou pode fazer com que ele solidifique ou aumente demais a sua viscosidade, ao ponto de que agora a pressão para preencher essa restrição não é mais 20, é 25, 30, porque agora o material está começando a ficar sólido. E a gente pode, inclusive, acabar com o tempo de injeção e não preencher a peça, porque simplesmente o material se resfriou ali e agora a gente, por mais pressão que a gente coloque, a gente não consegue preencher essa cavidade exatamente devido ao fenômeno da hesitação que a gente acabou de ver. Tá certo? Então, o fenômeno da hesitação é isso, quando a gente tem um elemento geométrico em uma peça que exige uma pressão mais alta para ser preenchido, enquanto o material tem caminhos alternativos para percorrer de pressão mais baixa. Então, a hora que ele chega nesse ponto de restrição maior, o material simplesmente hesita. Ele para de fluir até que a pressão atinja o mínimo. O que vai acontecer ou quando a outra cavidade estiver cheia, como foi esse caso aqui, ou no ponto em que a pressão aumentar. Pode ser no meio do caminho aqui. No ponto em que a pressão atingir os 20 necessário aqui, o material vai começar a fluir. Só lembrando que esses números são arbitrários, tá? Então, pode acontecer qualquer coisa aqui, mas só para você entender. Agora, isso a gente está mostrando um exemplo aqui em que a restrição está numa cavidade diferente, né? Então a gente tem uma cavidade sem restrição e uma outra cavidade com restrição, e aí a gente tem essa diferença. Mas pode acontecer um segundo caso onde a restrição esteja exatamente dentro da própria cavidade, tá? Então olha só, imagina esse caso aqui agora e esse caso onde a gente tem um ponto de injeção nessa região aqui. O que vai acontecer é que o material vai começar a preencher a cavidade, ele vai começar a preencher num padrão bastante uniforme aqui, ó, tá? E a hora que ele chegar nesse ponto aqui, o esperado é que ele começasse também a preencher verticalmente essa nervura que está aqui, tá? Mas, de novo, digamos que para preencher até esse ponto aqui, a pressão de injeção seja igual a 10. E digamos que para preencher essa região aqui da nervura, a gente precisa de uma pressão igual a 20. Tá? O que vai acontecer é exatamente a mesma coisa. Tá? A gente vai continuar preenchendo a base dessa peça, essa parte inferior, até que a pressão em algum momento atinja os 20, para depois o material começar a fluir novamente e preencher, terminar de preencher essa nervura aqui. É o mesmo fenômeno, o fenômeno da hesitação que está acontecendo aqui, com as mesmas consequências, os mesmos problemas potenciais. Uma marca superficial nessa nervura, uma mancha, uma diferença de brilho, uma dobra, e até mesmo a possibilidade da gente não ter uma peça completa. Com um agravante, nesse caso aqui, essa nervura, ela está numa região em que a gente não está na borda da peça. Então, pode acontecer de nessa região aqui a gente ter um acúmulo de gases. E aí a gente vai ter uma soma de efeitos. Ou seja, além da hesitação, a gente ainda tem os gases que vão ficar acumulados aí, ou o ar da própria cavidade, que vai impedir o preenchimento da peça. E chances são que a gente tenha, então, uma peça com uma peça incompleta nessa região aqui, se nada for feito. Bom, então como é que eu corrijo isso daí? Como é que eu previno uma hesitação de fluxo? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é avaliar essa relação entre espessuras, a relação entre a espessura da nervura e a relação entre a espessura da peça, para avaliar qual que é a diferença de pressão necessária para preencher uma e para preencher a outra. Tá? Então, usar relações de espessuramento que sejam mais favoráveis ao preenchimento uniforme de todos esses elementos. Uma simulação computacional é muito interessante e muitas vezes necessária para resolver esse problema. Outra coisa é o posicionamento do ponto de injeção. O que acontece se eu injeto o material por aqui ou por aqui? Tá? Pode ser que injetando pelo outro lado, a gente comece a ter um preenchimento dessa nervura aqui mais cedo, de forma mais amigável.
e evite o problema da hesitação, ou minimize o problema da hesitação. Então, fazer o estudo com diferentes posições, diferentes posicionamentos de ponto de injeção pode ajudar bastante também. Utilizar múltiplos pontos de injeção, né? Então, lógico, aqui a gente tem uma peça bastante simples, mas o que aconteceria se eu tivesse, então, um ponto de injeção de canal capilar, um ponto de injeção desse lado, um ponto de injeção desse outro lado aqui, né? A gente tem um comprimento de fluxo menor aqui, então isso acaba dividindo melhor a pressão. Pode ser que a gente melhorasse o preenchimento dessa peça. Então, avaliar tanto a geometria da peça em termos de equalização das espessuras, quanto o design, o projeto e a geometria do molde em termos de posição do ponto de injeção, tipo de ponto de injeção que vai ser utilizado. E, finalmente, não menos importante, garantir que saídas de gases estejam colocadas nos lugares estratégicos, principalmente naqueles locais onde pode ocorrer a hesitação de fluxo. Tá? Por quê? Porque aí a gente elimina um problema adicional, que seria o acúmulo de gases. Certo? Só uma consideração final. A gente está falando aqui de hesitação devido a diferenças de espessuramento, mas pode acontecer a hesitação por diferenças de temperatura no molde. Então, se a gente tem diferentes regiões da cavidade ou diferentes cavidades com diferentes temperaturas, a temperatura mais baixa normalmente vai ser uma restrição ao fluxo maior do que regiões de temperatura mais alta. E, lógico, em casos extremos, diferença de temperatura também pode ser um fator contribuinte para a hesitação, assim como a diferença de espessura. Tá? Qualquer interferência na resistência ao fluxo do material pode levar à hesitação. Legal? Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo e vamos para a conclusão desse vídeo aqui. Bom, eu fico muito curioso para saber o que você achou desse conteúdo, dessa explicação, como que esse conteúdo te ajudou aí a resolver algum problema que você esteja passando no seu dia a dia, no seu trabalho. Então, deixa um comentário aqui me contando a sua história e aproveita e me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para eu tratar aqui no canal, como eu fiz nesse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.